Queridos, a paz do Senhor para todos. Que bom estarmos aqui mais uma noite para cultuar esse Deus que é tão poderoso, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é bendito. Amém? Vamos estar orando ao Senhor agora, vamos estar falando com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz ao céu, nos aproximamos do trono da graça, pois a Tua palavra diz que assim devemos fazê-lo. Pai nosso, abençoa o Teu povo espalhado por todo este planeta Terra. Abençoa o Teu povo que está cultuando o Teu nome nesta noite. A nós que estamos aqui em Magé, com todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que também a bênção do Senhor seja sobre Teus filhos e filhas. Pai, conduz esse momento de culto ao Senhor. Conduz, Senhor, todas as coisas. Que tudo seja feito para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Toma aqueles que vão cantar, toma aqueles que estão tocando os instrumentos, toma aqueles que estão operando os equipamentos para nós transmitirmos essa live, toma aqueles que nos assistem, são em seus lares nos assistindo, toma aquele que vai trazer a mensagem, a palavra de Deus. Enfim, Senhor, toma cada um de nós, abençoa, estenda as Tuas mãos, manifesta a Tua glória, a Tua cura, Teu poder, Tua libertação. Traz cura para a alma, traz cura para o corpo, Senhor. Ó Deus, que nesta noite paralíticos venham andar, cegos venham ver, surdos possam ouvir. Ó Deus, que haja milagre da parte do Senhor, aonde a nossa voz chegar, esta imagem chegar, que o milagre do Senhor aconteça, que pessoas sejam restauradas, sejam transformadas. Cura, Senhor, tira todas as mazelas da alma, enfermidades que se alojam nas nossas almas. Senhor, que haja cura nesta noite, que haja uma palavra de fé, de esperança para o Teu povo que vive este tempo apreensivo, este dilema que vivemos todos os dias. Ó Deus, Tu és a nossa cura, Tu és aquele que nos sara, Tu és aquele que traz o bálsamo, a alegria, a paz que necessitamos, Senhor. Por isso, nesta noite, nós invocamos o Teu nome mais uma vez e pedimos: recebe o culto que Te ofertamos com ação de graças, e daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Oramos, Senhor, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Como hoje nós iremos pregar sobre fé, eu quero ler, não é o texto que eu vou ministrar, porque o texto que eu vou ministrar é bem pequeno o texto, mas eu vou ler uma palavra sobre fé. Salmo de número 46. A fé perfeita em Deus. Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor aplique esta palavra em cada coração que está nos ouvindo, nos assistindo, e que esta fé perfeita em Deus
seja uma realidade na nossa vida. E a palavra diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo: eu estou no controle. Fique calmo, fique calmo. Deus está falando com alguém que está nos assistindo. Fique calmo, aquietai-vos é isso, fique calmo, mantenha calma e saibam que eu sou Deus. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou no controle, eu posso todas as coisas. Mantenha a calma. Oh, glória! Eu acho bacana, né? Quando as pessoas viajam de avião e passam por turbulências, dá um medo, né? Dá uma aflição. E aí nós ouvimos a voz do comandante da aeronave: mantenham a calma, está tudo sob controle. Oh, glória! Aquilo traz um alívio para a alma. É a mesma coisa, nós estamos passando por turbulências, e Deus vem com a sua palavra e diz: mantenha a calma, está tudo sob controle. Oh, meu Deus, que esta palavra fique em vossos corações e que o Espírito de Deus aplique esta palavra em teu coração. Amém? Nós louvamos a Deus por sua vida, louvamos a Deus por sua família que nos prestigia, abrindo a porta da sua casa aí, para estarmos juntos no seu lar, para meditarmos na palavra, cultuarmos ao Senhor. E eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus agora. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Gabriel, me ajude, porque nós vamos meditar agora na santa palavra do Senhor. Nós temos um texto para meditarmos juntos hoje na palavra do nosso Deus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 38. É a palavra que vamos meditar juntos. Prepare aí sua Bíblia, porque nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Oh, glória! Como de costume nós cantamos um pequeno louvor, como uma oração, para que o Senhor ilumine nosso entendimento e possamos compreender a palavra de Deus. Eu convido você para cantar comigo esse louvor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Cante comigo. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Cante comigo assim. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Oh, glória! Eu vou transmitir o texto da palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração. Logo após a mensagem, o grupo de louvor, a equipe de louvor vai estar encerrando, cantando mais um louvor para o Senhor, adorando a Deus com mais um louvor. Eu queria que você pensasse comigo, Gabriel, me ajude aí antes de ler o texto.
eu quero pensar, e eu gosto de fazer isso, para que você tenha mais ou menos a ideia do que eu vou falar nessa noite. O que escrever para um povo que está enfrentando um momento muito difícil? O que escrever para um povo que está passando por um momento de tensão intensa? O que escrever para um grupo que está vivendo um momento de isolamento social, tendo que se esconder da sociedade? O que escrever para um povo em que sua fé está sendo ameaçada? Sua crença, seus valores estão sendo ameaçados. O que escrever para um povo que está perdendo tudo que tem? O que escrever para este povo? O que um povo como este precisa para vencer? Porque na verdade o que eu quero falar nesta noite é: qual é o elemento principal para vencermos em tempos de dificuldade? O que precisamos para vencer em tempos de dificuldade? E aí eu quero ler com vocês 2 textos de Hebreus. Capítulo 10 é o primeiro, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Este é o primeiro texto. Agora eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler do versículo 23 até o versículo de número 29. Acompanhe o texto. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Senhor, aplica esta palavra em cada coração, em cada vida, e que o Senhor fale nesta noite uma vez mais conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz uma vez mais aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Gabriel. Pode desligar esse ventilador para mim, por favor. Queridos, preste bem atenção. Queridos, preste atenção na palavra que eu vou trazer para vocês hoje. Como eu disse para vocês, preste atenção. A carta aos Hebreus, ela foi escrita com o intuito de encorajar os crentes daquela época que estavam sendo duramente perseguidos. Ela é uma carta de encorajamento. Muitos estavam recuando na fé e voltando até mesmo às questões da fé judaica, porque a carta aos Hebreus, ela foi escrita, propriamente dito, na maior parte deles eram judeus que haviam se convertido à fé em Cristo, reconhecendo Cristo como Messias. Eles renunciavam todos aqueles preceitos litúrgicos sem vida da cultura judaica e abraçavam agora a fé em Cristo, a graça do Senhor.
E por este motivo, esse era um dos motivos pelos quais eles sofreram duras perseguições. Eles estavam sendo perseguidos pela sociedade da época, principalmente a sociedade judaica. Eles estavam sendo perseguidos pelos pagãos da época. E também estavam sendo perseguidos pelo Império Romano na época. Então eles estão cercados de todos os lados, numa dura perseguição. Eles tinham que viver na maior parte do dia escondidos, não podiam manifestar sua fé. Seus bens estavam sendo confiscados, alguns eram presos, tornaram-se espetáculo em algumas arenas de Roma. Eram mortos, queimados, decapitados e por aí vai. Esses irmãos do passado estavam sofrendo muito, e alguém que nós não sabemos quem, inspirado por Deus, vai escrever uma carta para eles. Vai escrever uma carta encorajadora, no intuito de animá-los naquele momento tão difícil que eles estavam vivendo. E eu fico imaginando o escritor da carta aos Hebreus, que nós não temos a informação de quem escreveu a carta aos Hebreus, ainda que muitos consideram como Paulo o escritor, mas nós não temos essa informação precisa. Então nós não sabemos, mas o autor, nós sabemos que quem inspirou o autor foi Deus, e ele vai escrever esta carta, e o autor que está escrevendo, ele entende, pelo menos no capítulo 11, ele vai deixar isso bem presente no texto, que ele entende que um elemento é essencial para que eles possam vencer aquele momento difícil. E o que ele vai dizer, pastor, que os crentes precisavam ter para vencer aquele momento difícil? Fé. Uma pequena palavra composta de 2 letrinhas. Fé é o que eles precisavam para vencer aquele momento difícil. Talvez você já esteja entendendo o que Deus está falando com você que está me assistindo. Nós, como eles, para superarmos esse momento tão difícil que vivemos, Deus fala conosco nesta noite, que precisamos conservar a nossa fé. Oh glória, quem está entendendo, diga glória a Deus aí. E o autor, ele faz uso, antes de falar no capítulo 11 sobre a fé, porque no capítulo 11 ele vai se deter, propriamente dita, toda a temática da fé, mas ele pega no capítulo 10, e por isso eu li para vocês, no capítulo 10, no versículo de número 38, ele vai usar um texto lá do Antigo Testamento, que eles, judeus convertidos, conheciam muito bem, o texto de Abacuque, que diz que o justo pela sua fé viverá. Então ele faz uso desse texto para confirmar que eles precisavam entender que a fé era fundamental para vencer naquele momento difícil. E eu queria apenas lembrar a você que a palavra hebraica para fé, lá no Antigo Testamento, em Abacuque, é emuná. Emuná, o que eles precisavam ter? E o autor dos Hebreus escreve: vocês precisam ter emuná. Emuná é uma palavra hebraica que eles entendem muito bem como fé. É como se alguém estivesse se afogando, morrendo afogado, e de repente passa um tronco de árvore na água boiando, e para não morrer, eles vão se agarrar naquele tronco de água para não afundar, e ali vão segurar firme. E esse termo é emuná, segurar firme em algo para não morrer. Isso é fé. E é isso que o autor tem em mente ao escrever para eles essa questão da fé, trazendo lá do hebraico a palavra emuná e convertendo para o grego pistis, que tem o mesmo sentido, que é de agarrar, segurar firme, abraçar, não largar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite, vai dando glória a Deus aí. Eu preciso segurar firme a fé que Deus me deu, abraçar bem esta fé. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos de fé. Fé para quê, pastor? Precisamos de fé para vencer. E eu deixo lhe falar uma coisa, que fé, porque hoje se fala muito em fé, e o termo
fé parece que ficou banalizado, perdeu sentido. Mas eu não estou falando de qualquer fé, eu não estou falando em fé a ídolos, não. Eu estou falando de uma fé perfeita, de uma fé que é produzida pelo Espírito ao ouvirmos a palavra, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, se você quiser ler, depois você lê, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, quando ouvimos a mensagem de Deus, esta mensagem, Deus produz esta fé, o emuná é produzido em nós, e nós seguramos firme nessa fé. É como se estivéssemos segurando na mão de Deus e dizendo: Deus, não me deixa, não me larga, porque se tu me largar eu morro, eu preciso de ti. Aleluia. A fé vem pelo ouvir. E é interessante que em Hebreus capítulo de número 18, a fé é algo tão fundamental para a vida do crente, que Hebreus capítulo 11 versículo 5 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus espera encontrar em seu povo fé. E nesta noite esta palavra é para que a fé de Deus seja acrescentada em tua vida, que a fé de Deus seja alimentada na tua alma, e que neste tempo de incerteza o que mais precisamos é de fé. Fé em quem, pastor? Em Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé não pode estar direcionada a nenhum outro, a nossa fé não pode estar direcionada a nenhuma outra. A nossa fé tem que estar direcionada àquele que criou todas as coisas, Criador do céu e da terra. A nossa fé tem que estar firmada naquele que desceu do céu, tornou-se um como nós, homem humano, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus Pai, intercede por nós no céu. Quem é Ele? Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar nele. É esta fé que nós precisamos, e é fundamental para vencermos esta fé. E como eu disse para vocês, o autor aos Hebreus, ele entende que o que aquele povo precisa naquele momento é de fé. Fé, nada mais, fé. Fé em Deus é o que aquele povo necessita. Por isso, Fernanda, ele vai pegar no capítulo 11. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar uma galeria de pessoas, ele vai escolher várias pessoas lá do Antigo Testamento, porque ele entende que está falando para judeus convertidos, que entendem muito bem o Antigo Testamento, conhecem as histórias do Antigo Testamento. E ele vai trazer essas histórias dos personagens do Antigo Testamento, lembrando a eles que todos que venceram na Antiga Aliança, venceram por causa da fé. Foi a fé que fez eles triunfar, foi a fé que fez eles vencerem. E é o que Deus está falando comigo e contigo, falou comigo essa tarde, e está falando com você que me assiste. Esta mesma fé que Deus deu aos nossos irmãos lá no passado, e com esta fé eles venceram, suportaram os problemas do seu tempo, superaram todos esses problemas e venceram. E Deus está falando: essa mesma fé está sobre vocês, abracem esta fé, porque vocês também vencerão. É isso que Deus está falando conosco. É por isso que você vai perceber em Hebreus capítulo 11, o que chamamos de galeria dos heróis da fé, porque o autor, ele quer usar algumas pessoas como modelo de fé para nós. Ele vai usar alguns para exatamente demonstrar que essas pessoas venceram por causa da fé. Por isso que você vai ler, você vai perceber que ele vai dizer várias vezes: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, aleluia, pela fé. E eu queria que você repetisse comigo, você que está me assistindo, diga assim: pela fé eu também vou vencer, pela fé também eu vou superar, pela fé também eu vou triunfar neste momento difícil, pela fé as portas não vão ficar fechadas, vai se abrir, pela fé a cura vai chegar, pela fé um milagre vai acontecer. Nós vivemos por esta fé. E aí
o autor ele vai escolher vários personagens, como eu já disse. Dentre os personagens que ele escolhe, 2 vão ganhar destaque. E você pode perceber isso na leitura de todo o texto, nós não iremos fazer isso. 2 personagens vão ganhar maior destaque. Dentre eles, Abraão e Moisés. Porque na cultura judaica, são grandes personalidades da fé judaica. E também da nossa fé cristã. Mas eu não quero me deter hoje em Abraão. Eu quero me deter em Moisés. É por isso que eu li para vocês Hebreus, capítulo de número 11. Eu quero que você acompanhe comigo. Porque atente um pouquinho para esse texto de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Gabriela, me ajude aí, por favor. Ele vai começar a falar de Moisés. E ele vai dizer assim no versículo 23. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Preste bem atenção. O autor aos Hebreus, ao escrever sobre fé, ele vai citar, Gabriel, exatamente o exemplo de Moisés, Lohan. Ele vai falar de Moisés, e ele vai dizer assim: Moisés foi um milagre, porque ele está lembrando aos que estão recebendo a informação, de que quando Moisés nasceu, havia um edito real, de que todos os meninos deveriam ser mortos. Moisés nasce num tempo difícil, num tempo em que os meninos estavam sentenciados à morte. Mas Deus que guarda os seus, aleluia, aleluia. Mas Deus que protege os seus, mas Deus que livra os seus. Percebendo a fé dos seus pais, dos pais de Moisés, que não aceitaram a sentença de morte, mas colocaram o filho em um cesto para preservá-lo com vida, e lançaram nas águas do Nilo. Deus foi conduzindo tudo aquilo para proteger. Deus vai honrar a fé da mãe, do pai de Moisés. Deus vai honrar a fé desta família, e vai conservar este menino em vida, porque Deus tinha um projeto na vida desta criança. E Faraó não tocou, porque Deus é aquele que guarda. É isso que o autor está dizendo. Não tocou. Aí o texto continua, acompanhe comigo, 24. Pela fé Moisés, já sendo grande, olha o que diz o texto, eu vou repetir. Pela fé Moisés, já sendo grande, ou seja, Moisés cresceu, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que significa isso, pastor? Pela fé, por causa da fé que foi implantada em Moisés, por causa da fé em Deus, o emuná, aleluia, que foi colocado sobre Moisés, ele se recusou. Preste bem atenção. Moisés não se encantou pelos tesouros do Egito. Moisés não se encantou pelo palácio do Egito. Moisés não se encantou pela posição que ele poderia assumir no Egito. Moisés abre mão do Egito, dos privilégios, da sua posição. Moisés desiste do palácio, nega uma vida de conforto, porque Moisés tinha raízes profundas. O emuná, a fé de Deus, estava sobre Moisés, e esta fé fez Moisés recusar os privilégios do Egito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, talvez você ainda não esteja me entendendo. Ei, nós precisamos desta fé para vencer o mundo que nos cerca, para vencer os caprichos desse mundo, os convites desse mundo. Nós precisamos deste emuná, segurar firme nesta fé, nas mãos de Deus, e dizer: Deus, me conserva em tua presença, não deixa eu me afastar de ti, eu quero permanecer, não deixa eu me encantar com os tesouros do Egito, mas que eu possa ficar firme na tua presença. E a fé faz você ficar firme na presença. Oh glória, deixa eu beber uma água aqui, aleluia. Quem está entendendo vai dando glória a Deus aí.
É isso. O autor está dizendo que a fé, vou repetir o versículo 24: pela fé Moisés, já sendo grande, crescido, recusou. E o que leva Moisés a recusar toda a sua posição lá no Egito? A fé. A fé faz Moisés recusar os privilégios do Egito. A fé faz Moisés tomar uma decisão. Eu não sou do Egito, eu não nasci para viver no Egito, eu não sou cidadão egípcio, não, eu sou hebreu, eu tenho um Deus. Meu Deus não é Ísis, nem Osíris, meu Deus é o Criador dos céus e da terra, é o grande eu sou. Ainda que ele ainda não conhecesse como esse termo, mas lá na frente Deus vai se revelar a ele, porque a fé está nele. Pela fé Moisés, já sendo grande. Então vamos continuar, versículo 25. Pela fé, continue comigo, versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés fez uma escolha. A fé de Deus, o emuná, que estava sobre ele, fez ele tomar uma decisão, fez ele ter uma escolha. Olha o que diz o texto: escolhendo. Eu quero perguntar para você, o que você anda escolhendo para a tua vida? Porque se o emuná de Deus estiver sobre ti, você vai fazer escolhas segundo a direção de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus, porque a fé de Deus que está em nós nos ajuda a tomar decisões corretas, fazer escolhas direitas, conforme a vontade do Senhor. Olha o versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Eu prefiro o caminho espinhoso, eu prefiro o caminho estreito, o caminho apertado. É a fé que faz a gente tomar essa decisão. Alguém pode dizer: ei, pare com esse negócio de ser crente, deixa esse negócio de ser crente, vem pra cá, vamos curtir a vida. Ei, deixa eu falar. Nós escolhemos, tomamos uma decisão. E por quê? Porque a fé de Deus está em nós, e esta fé faz nós tomarmos decisões e fazermos escolhas que agradam a Deus, que estão nos planos de Deus, que são segundo o querer de Deus. É o emuná que está sobre a nossa vida, a fé de Deus que está sobre nós, faz nós fazermos escolhas que agradem a Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? É isso que Deus está falando. Escolhendo, leia comigo aí, escolhendo. Ele fez uma escolha, e escolheu o caminho mais difícil, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, escolheu ser como um escravo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele vai renunciar o Egito, ele vai renunciar a posição, ele vai renunciar o palácio. Por quê? Porque há uma fé viva dentro de Moisés, há uma fé. Por isso que o texto diz: pela fé. É esta fé que vai levar Moisés, é o emuná, ele está seguro nesta fé, e que vai levar Moisés a fazer escolhas. A escolha mais difícil talvez, mas ele decidiu escolher pelo caminho do céu, pelo caminho da eternidade, pelo caminho de Deus, pelo caminho da vontade de Deus. Ei, eu quero pregar para alguém que está me assistindo nessa noite: cuidado com as tuas escolhas, se encha da fé de Deus, para que você possa fazer escolhas segundo o querer de Deus para a tua vida. Aleluia. Quem está me entendendo aí, dê glória a Deus aí. Eu estou sentindo gente dando glória a Deus aí. Tem gente dando glória a Deus aí. Olha o versículo de número 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista, fala dos olhos. A fé também trabalha nos nossos olhos, na nossa visão espiritual. Esta fé molda não apenas o nosso corpo por fora e por dentro, molda também os nossos olhos, tendo em vista a recompensa. Os olhos de Moisés, por causa da fé, Fernanda, ele vai além das coisas terrenas. A fé faz Moisés ver além desta vida. Oh glória. Tem alguém que está me entendendo?
Tem alguém que está dando glória. Alguém pode dizer: você é maluco, você não se importe. Sabe, porque a fé faz a gente enxergar além desta vida. A nossa vida não consiste só nessa terra. Essa vida é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Estaremos por pouco tempo nesta terra. Mas aquele que tem a fé de Deus, aquele que tem a fé que é produzida pela palavra de Deus, aquele que tem a fé do Senhor na sua alma, ele tem uma visão que transcende esta terra. A visão dele vai além. Ele entende que o túmulo não é o fim, mas que existe um lugar reservado para nós. Aqui na terra eu posso ter aflição, aqui na terra eu posso ter perseguição, aqui na terra eu posso ter coronavírus, aqui na terra eu posso enfrentar as angústias dessa vida. A porta pode fechar, mas tem uma coisa: para onde eu vou não tem coronavírus, para onde eu vou não tem desemprego, para onde eu vou não tem enfermidade, para onde eu vou não tem corrupção, para onde eu vou não tem conflitos políticos. Para onde eu vou é a visão que transcende, e esta visão é produzida pela fé. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem alguém me entendendo nessa noite? Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Moisés está movido pela fé. Moisés não está movido por conceitos humanos. Moisés não está movido por preceitos humanos. Moisés não está movido por pensamentos filosóficos. Não. O que está movendo Moisés a fazer escolhas, a tomar uma decisão, a preferir o caminho mais difícil, o que está fazendo Moisés fazer isso? A fé, pela fé, este emuná que um dia foi implantado no coração de Moisés e que estava latente, vivo na alma de Moisés. Tem alguém me entendendo? Tem alguém compreendendo a mensagem que eu estou pregando nessa noite? É a fé. É esta fé que a gente precisa. Fé que vem de Deus. A fé que vem do Senhor. Vamos continuar. Acompanhe comigo, por favor. No versículo 27. Pela fé, olha aí. Olha a ênfase que ele dá à fé. Ele quer dizer que Moisés superou tudo aquilo por causa da fé. Pela fé, deixou o Egito. Mais uma decisão. Deixou o Egito. Abandonou o Egito. Saiu do Egito. E o que levou ele a fazer isso? A fé. A fé em Deus. É a fé que nos faz tomar decisões sábias. É a fé que nos motiva a viver segundo o querer de Deus. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ainda que ele poderia ter sido perseguido pelo exército de Faraó e ser morto no caminho. Mas ele abandona o Egito pela fé e fica firme, como vendo o invisível. Oh glória. Oh glória. Como vê o invisível, pastor? Pela fé a gente consegue ver o invisível. Aquilo que ainda não se manifestou de forma real, mas a fé me faz ver o invisível. Me ajude aí, Gabriel. A fé, eu nunca fui o céu. Nunca fui. E eu sei que por mais que eu tente imaginar o céu, minha mente não vai conseguir. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, e nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu nunca vi o céu, mas pela fé eu consigo pelo menos ter um resquício do vislumbre do céu. Eu nunca entrei, mas eu sei que ele existe. E pela fé eu consigo ver o invisível. Eu consigo enxergar que existe um céu para mim e para você. Eu nunca vi Jesus, mas pela fé eu consigo ver o invisível. Eu consigo vê-lo pela fé. Não consigo definir seu rosto, mas eu sei que ele existe, e que um dia eu irei abraçá-lo, e irei olhar em seus olhos e verei ele face a face. Você vê o invisível. A fé me faz ver o invisível.
É por isso que diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Como ficar firme, pastor? Nesses tempos que nós estamos vivendo com as igrejas fechadas. Pela fé. A fé vai levar você a orar. A fé de Deus vai levar você a buscar o Senhor. Se você tem essa fé, você vai sentir o desejo de buscar Deus na sua casa. Você vai manter a sua comunhão com Deus acesa. Você vai cantar louvores ao Senhor no seu lar. Você vai meditar na palavra. A fé vai te conservar nesse tempo de incertezas, nesse tempo de crise, nesse tempo que vivemos difícil. A fé de Deus vai te conservar, não vai deixar você afundar, não vai deixar você se afastar, não vai deixar você desviar. A fé que está em você é a mesma fé que fez Abraão vencer, a mesma fé que fez Isaac vencer, a mesma fé que fez Jacó vencer, a mesma fé que fez os heróis do passado vencer. Essa mesma fé está sobre nós e vai nos fazer vencer, e nós vamos vencer esse tempo difícil. Por causa de quê? Por causa da fé que está em nós. Pela fé, pela fé, pela fé. É interessante no versículo de número 26, 27 que nós estamos. No 27, ele decidiu, olha lá, deixar o Egito, abandonar o Egito. Ele não se intimida. Será que tem alguém me assistindo, me ouvindo, que precisa deixar o Egito? O Egito fala deste mundo de trevas, deixar esse sistema maligno e tomar uma decisão e passar a fazer parte do povo de Deus. Será que não é o momento de você pensar de que há uma fé, e esta fé pode ajudar você a tomar esta decisão? Eu quero falar para você que me assiste, este é o elemento que nos faz vencer em tempos difíceis. Olha o que diz o texto, versículo 28, eu já estou finalizando. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, ele recebe a informação de Deus, sacrifica os animais, pega o sangue e coloca nos umbrais da porta. E alguém poderia dizer: Moisés, pois não? Você disse que Deus vai vir com justiça e juízo sobre o Egito e vai matar todos os primogênitos. O que nos garante que os nossos filhos não vão morrer, Moisés? Moisés vai dizer para eles: o sangue que está nos umbrais das portas e janelas. Mas como, Moisés, você pode me garantir que o sangue vai nos proteger? Pela fé. Eu creio, eu estou firme nele e creio que ele vai nos preservar. Ei, eu tenho uma palavra para você. Segura firme nas mãos de Deus. Tem até um hino, né? Bonito, né? As lutas. Lembra dele, Gabriel? Me ajude aí. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. É o emuná, é a fé. Segura nas mãos de Deus. Me ajude aí. Lutas nesta. Segura nas mãos de Deus e vai. Ei, Deus, e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Alguém está precisando ouvir isso? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus.
pois ela te sustentará. Cante comigo, igreja, cante comigo. Não temas, segue adiante e não olhes. É Deus, mas segura nas mãos de Deus e vai. Ei, eu tenho uma palavra para você. Segura nas mãos de Deus pela fé. Segura nas mãos dele, porque ele segura nas tuas. Enquanto você segura nas mãos de Deus, Deus também segura nas tuas. Não largue, porque se você continuar segurando nas mãos de Deus pela fé, ele também está segurando nas tuas mãos. E mesmo que o vento sopre, ele diz: aquietai-vos, aquieta, mantenha calma, tenha fé, eu estou contigo. Foi assim que Moisés venceu. E para encerrar, versículo de número 29. Mais uma vez, pela fé passaram o mar vermelho. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pela fé venceram a morte dos primogênitos. Pela fé venceram o mar vermelho. Pela fé atravessaram o Jordão. Pela fé venceram os gigantes. Pela fé apagaram fogo. Pela fé venceram reinos. Pela fé, ei, Deus está falando. Pela fé você vai vencer. Pela fé você vai conseguir superar esse momento. Pela fé nós vamos atravessar esse momento difícil. A fé vai nos conservar vivos. Nós iremos cantar o cântico da vitória lá do outro lado. Olha o que diz o texto: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, pela fé. Imagine comigo, Deus direciona, guia eles, através da coluna de nuvem, e leva eles para um local que não tem saída. E eles estão cercados, e eles dizem: agora Deus, o que a gente faz? Moisés vai clamar a Deus, e Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas deixa eu falar uma coisa. Marchar, mas o mar estava fechado quando eles tiveram que marchar. Como marchar em direção ao mar fechado? Fé. Porque Deus honra a fé do seu povo. Conforme eles foram caminhando em direção ao mar, Deus foi soprando e as águas se abrindo. Oh, quem está entendendo o que eu estou pregando? Moisés, mas o mar está fechado. Deus mandou marchar. Vamos em direção ao mar. Mas como vamos atravessar? Ei, pela fé. Se Deus mandou, Ele vai providenciar o meio. Caminhemos, continuemos firmes, vamos em frente. Nós não vamos ser destruídos por Faraó. E eles vão caminhando. E ao caminhar em direção ao mar pela fé, o mar foi se abrindo. O mar foi se abrindo. E pela fé eles foram atravessando, como em terra seca. Até levantou poeira. Levantou até poeira, porque foi como terra seca. E eles pela fé vão atravessando. E os egípcios, ao tentar atravessar, não tinham a fé. E por não ter a fé, o mar tragou eles. Meu Deus, isso é forte demais. Eu quero perguntar para você: como vai a sua fé? Como vai a sua fé? Dá para atravessar o mar? Está dando para atravessar o mar? Deus está mandando te perguntar. É pela fé que você vai vencer. Não fique esperando do governo. Não fique esperando dos ministros. Tenha fé. Espere somente naquele que está sentado no trono. Ei, o nome dele é Senhor. O nome dele é Senhor. É nele. Tenha fé. Elemento essencial para você vencer. A fé. Eu quero orar. Eu quero chamar você para orar comigo agora. Aonde você estiver, nós vamos levantar um clamor juntos ao céu agora. Ao Deus Todo-Poderoso. Deus que deu vitória ao seu povo no passado. É o mesmo Deus que nos dá vitória hoje. E pela fé, irmãos, nós vamos atravessar este mar.
Pela fé nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Pela fé nós veremos a mão de Deus agindo neste negócio que está acontecendo. E nós vamos dar testemunho e dizer: Deus deu vitória. Senhor, eu quero orar com o teu povo, os teus servos que estão nos assistindo e com o grupo que aqui está comigo. Nós queremos levantar a voz ao céu porque aprendemos hoje que o elemento essencial para vencermos neste tempo de crise é a fé. A fé que é produzida pelo Senhor na nossa alma, na nossa vida. Fé esta que brotou em nosso ser quando ouvimos a mensagem, o Evangelho da salvação. Ó Deus, que esta fé esteja viva em nós, em cada um dos teus filhos, Pai. Que esta fé esteja presente, real, seja real sobre cada vida. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, vencermos pela fé, porque pela fé cremos que iremos triunfar em meio a este momento difícil. Enquanto o mundo está desesperado, enquanto o mundo está apático diante de tudo que está acontecendo, enquanto o mundo está sob incertezas, há um povo que tem fé, que conserva a fé e que acredita que o Senhor está no controle, que crê que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo isto vai passar para a glória do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pela fé nós já estamos vendo a vida voltando ao normal. Pela fé nós já estamos vendo, Senhor, a cura chegar. Pela fé nós já estamos vendo o milagre acontecer. Pela fé nós já estamos vendo a intervenção do Senhor nessa situação. Pela fé nós já estamos vendo o lar dessa família ser restaurado. Pela fé este casamento será restaurado. Pela fé este filho vai voltar à tua presença. Pela fé o milagre, a cura vai chegar. Pela fé, Senhor, esta depressão vai sair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pela fé esse moço vai se converter, essa esposa, esse esposo vai se converter. Pela fé nós cremos, nós tomamos posse na tua palavra e cremos que venceremos pela fé, que alcançaremos vitórias pela fé, que atravessaremos o deserto pela fé, que atravessaremos o mar vermelho pela fé, que o gigante vai tombar pela fé. Nós acreditamos, Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Pela fé nós tomamos posse da vitória. Pela fé nós cremos que daqui a pouquinho já estaremos na eternidade. Pela fé nós tomamos posse e cremos que daqui a pouquinho ouviremos o som da última trombeta e nós deixaremos essa terra para viver na eternidade contigo. Pela fé, é esta fé que nos mantém de pé. É esta fé, Senhor, é esta fé que tem nos conservado. É o emuná, que nós um dia abraçamos, esta fé viva em Deus, no Deus vivo. A nossa fé não está em ídolos de madeira, a nossa fé não está em ídolos de barro, a nossa fé não está nos santos, a nossa fé está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé está no Senhor, e é o Senhor que tem proporcionado a nós essa fé. Muito obrigado, Senhor, que esta fé continue viva em cada coração, em cada vida que me ouve nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmão Lohan, agradeço a Deus por essa noite. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Oremos. Amado Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por esta noite maravilhosa. Mesmo Deus em crise, Deus, que estamos passando, Deus, nessa cidade, Pai, neste local, neste Brasil. Pai, o Senhor é conosco, Pai, em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Nós queremos te agradecer por este momento maravilhoso que o Senhor nos deste a graça, Pai, de poder ouvir a Tua palavra, Pai. Mesmo, Deus, aonde estivermos, em qualquer lugar, a Tua palavra chegará, Deus, para que conhecemos, Deus, nossos corações e entrar, Deus, e podemos viver, Deus. Que isso, Deus, tudo está passando, Deus, é para aprendermos, Pai, mas que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Continue usando o Teu servo, usando todos que aqui estão ajudando eles, Pai, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória, nós vamos encerrar, eu vou impetrar a bênção.
Receba a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja que tem fé e aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.